Irmãos, eu quero brevemente ver com os irmãos a respeito desta cena, deste acontecimento, que é o acontecimento dos discípulos no caminho de Emaús. Quem conhece aquele hino antigo, né? Os dois discípulos, né, no caminho de Emaús, né? Eu até esqueci o hino agora, mas é um corinho antigo que fala dessa história e conta este acontecimento em que Jesus está morto. E essas pessoas, esse cenário, esse momento, ele tem um horário. Ele acontece no mesmo dia, ele acontece enquanto os discípulos iam para casa, saindo de Jerusalém, e os discípulos estão voltando tristes e desesperançados para a sua casa. É como se eles tivessem ido ao culto buscar uma bênção e tudo que eles receberam foi absolutamente nada e voltaram pior. Porque o pastor que estaria naquele culto para dar a bênção para eles, cujo nome era Jesus, havia morrido. Havia se entregado para as autoridades romanas e havia falecido. Então eles perderam a esperança na promessa do Messias. Esses homens então estão voltando para casa totalmente cabisbaixos, tristes e desesperançados. E essa cena ela é interessante porque toda a geografia do momento combina entra em consonância com o estado do coração desses homens. Eles estão aqui no poente, no pôr do sol. Está chegando a noite, tanto é que depois, quando chega a noite, eles convidam: você, homem que está caminhando conosco, já está chegando a noite, você não pode caminhar à noite. Naquela noite acontecia muito assalto, né? Naquela época acontecia muito assalto à noite, era muito escuro, não existia luz elétrica. Então eles convidaram aquele homem para entrar, só que eles não sabiam que aquele homem era Jesus. Então o sol está se pondo e o coração deles também, a esperança deles, sabe aquela cena em que o sol está se colocando, a escuridão está tomando conta do ambiente ao redor? Assim estava o coração desses homens. O sol da justiça estava se pondo e a esperança deles estava se esvaindo. E as trevas estavam tomando o coração dele, as trevas do medo, da insegurança, da ansiedade, do nervosismo, da preocupação, porque o seu mestre estava morto. E essa era a notícia que eles tinham no coração. Eles estão caminhando, o sol está se pondo, existe toda uma geografia que contribui para isso. Existe um horário. Eles estão no caminho de Emaús, uma aldeia que fica a uns 11 quilômetros de Jerusalém. Quando você for para Israel comigo, se Deus quiser, agora próximo ano eu já vou ter condições de ir. Diga amém? Vai economizando teu dinheirinho aí para você ir junto comigo. Então nós vamos visitar, por exemplo, Emaús. Lá em Israel ainda existe essa aldeia. O caminho de Emaús nós vamos visitar, que é esse caminho aqui. Esse caminho que esses dois homens e Jesus caminharam, nós fazemos na caravana esse mesmo caminho. Existe esse caminho. A Bíblia, ela não é teoria, a Bíblia existe. Lá em Jerusalém, ainda hoje, lá em Israel, ainda hoje existe esse trajeto que eles fizeram para a aldeia de Emaús, que é um local onde fica Tel Aviv hoje, que é a capital de Jerusalém. Emaús ainda existe, é o local ali, a região de Tel Aviv, que fica no poente, fica num lugar onde se põe o sol. Então tem um horário, tem uma geografia, tem um cenário acontecendo aqui. E isso contribui para o cenário de desesperança desses homens. Por quê? Porque os discípulos de Jesus, lá antes disso, antes dos 30 anos, né? Antes desses 3 anos, antes de Jesus morrer, um certo dia eles estavam, vamos voltar no tempo, antes de Jesus morrer, antes de Jesus ser entregue, antes de Jesus chamá-los, eles estavam sob o jugo do Império Romano, sendo escravizados pelo Império Romano, por uma nação que eles não gostavam. É como se você brasileiro, nós estivéssemos subjugados, por exemplo, pela Argentina, que é uma nação que normalmente o brasileiro não gosta, né? De argentino. Eu estou dando um exemplo. É como se nós estivéssemos com o presidente da Argentina e todos os argentinos subjugando a gente. Os soldados argentinos eram autorizados a nos obrigar a fazer qualquer coisa na rua. Assim era naquela época. Os romanos subjugavam os judeus. Só que havia a promessa de um Messias que viria para redimir Israel. Havia a promessa de um homem que viria para morrer pela humanidade, tirar o reino do mundo das mãos de Satanás e do Império Romano e entregar para as mãos do povo de Deus, Israel. Essa promessa ela se cumpriu em Jesus.
Jesus nasce, Jesus cresce, fica 30 anos trabalhando com seu pai como carpinteiro. Depois desses 30 anos ele inicia o seu ministério se batizando com João Batista no Rio Jordão. E encontra esses discípulos, começa a encontrar Pedro, André, João, Tiago. Nos afazeres deles, por exemplo, eles eram pescadores. Pedro estava pescando e Jesus encontra Pedro no trabalho dele. Pensa aí no teu trabalho, por exemplo. Imagina que num belo dia de trabalho, numa rotina, né, de trabalho, de repente chega um jovem de 30 anos para você, dizendo que ele é o Messias, o Deus encarnado, o Deus que desceu para viver entre os homens. Imagina essa cena. E chama você para ser seu discípulo. Aconteceu isso, por exemplo, conosco. Um certo dia, no seu dia a dia normal, você se deparou com o nosso ministério e se deparou comigo conclamando você para ser meu discípulo, para ouvir, aprender da palavra de Deus. E Jesus promete mundos e fundos para esses jovens. Inclusive Pedro e os outros discípulos largam tudo, largam sua profissão, deixam de ser aí, né, pescadores, deixam a sua profissão comum só para seguir a Jesus, seguir esse jovem. E nessa trajetória com Jesus, eles enxergam Jesus fazer os maiores milagres. Eles enxergam Jesus ressuscitar a esperança de pessoas doentes, enfermas, por exemplo. Eles veem Jesus colocar as mãos sobre um cego de nascença, ou ordenar para um cego de nascença que ele volte a enxergar, e esse cego recupera a sua visão e volta a enxergar, mesmo nunca enxergando nada. Eles veem Jesus pegar um paralítico que nunca andou, ou que ficou paraplégico por algum motivo, e ordenar para esse paralítico que levante e pegue a sua maca e ande, e no mesmo instante esse paralítico dá um salto. As suas pernas que estavam atrofiadas começam a estralar os ossos das pernas desse paralítico. Os tendões ganham força, os músculos ganham força, recobrem as suas forças. Esse homem dá um salto e sai correndo através do poder de Jesus. Eles veem Jesus curando pessoas das mais variadas doenças. Imagina você vendo essa cena. Eles veem Jesus andando sobre as águas. Imagina você vendo essa cena. Você de longe numa tempestade e viu um homem andando por cima da água no meio do mar, em sua direção. Jesus fez isso na madrugada. Eles veem Jesus acalmando a tempestade com uma voz. Os discípulos no meio do mar, numa grande tempestade, Jesus dormindo na polpa do barco. Eles acordam Jesus. Jesus dá uma ordem para a tempestade e no mesmo instante o mar se acalma e a tempestade cessa, mostrando que ele tinha autoridade até mesmo sobre a natureza. A natureza se curva e obedece a Jesus. Eles veem Jesus expulsando, não só curando os enfermos, não só limpando a pele dos leprosos. Por exemplo, Mateus 8, que eu já preguei aqui. Quando aquele leproso chega para Jesus, Jesus toca naquele leproso, e quando ele toca, a pele dele fica limpa como a pele de um neném. Eles veem Jesus curando uma mulher que sofria de uma cifose grave, aguda, nas suas costas, e ela recobre, e ela recupera a força na sua coluna. E não vem só Jesus curando enfermos, não. Eles enxergam Jesus transformando baldes e baldes de água, litros e litros de água, em vinho, num casamento. Eles enxergam Jesus expulsando demônios de pessoas que estavam até mesmo se machucando, se automutilando. Um menino que o pai traz para Jesus, que jogava água quente dentro de si, tamanho era o espírito imundo que estava dentro daquele menino. Jesus dá uma ordem, aquele espírito sai. Eles enxergam Jesus expulsando 6.000 demônios do corpo de um homem, o endemoniado gadareno, da cidade de Gadara. Eles enxergam Jesus fazendo todos esses milagres, e no seu coração acende a esperança: esse homem vai recuperar o reino de Israel. E no seu coração reacende a esperança: com esse homem existe o reino de Deus. E no seu coração reacende a chama da esperança: esse homem carrega Deus, esse homem é representante de Deus, esse homem leva o reino de Deus onde ele vai. Não existe mais problema, não existe mais tristeza, não existe mais doença, não existe mais dor, porque esse homem carrega algo especial da parte de Deus. Ele é o Deus encarnado entre nós.
Então a esperança nasce no coração deles. E Jesus começa a marchar para Jerusalém. Eu já preguei absolutamente tudo isso para os irmãos. A gente está no final do Evangelho de Marcos. Isto é, se eu comecei no capítulo 1, estou terminando o capítulo 16, significa que tudo isso nós caminhamos juntos. Eu apenas resumi 1 ano e 8 meses de pregação para vocês, aqui e agora. Então Jesus está marchando para Jerusalém. E os discípulos na sua cabeça pensam que Jesus está indo para Jerusalém para tomar o poder do mundo. Porque ele é o rei, ele pode todas as coisas, ele é poderoso. Mas quando Jesus chega em Jerusalém, o que é oferecido para ele não é um trono, mas é uma cruz. Quando Jesus chega em Jerusalém, ele não se assenta num trono e não governa o mundo todo, mas ele é crucificado, maltratado. Ele é preso pelas autoridades romanas. E ele morre numa cruz. E os seus discípulos que tinham feito renascer a esperança no seu coração, os seus discípulos agora caem do ápice da esperança para o poço da desesperança e da angústia. Aquele que tinha feito nascer a esperança no nosso coração morreu. O rei todo-poderoso, aquele que dizia que era o rei, né? Ele dizia que ele era o rei dos reis, o Deus encarnado, está morto. Os homens conseguem matar esse rei, ou seja, a esperança deles nesse rei se foi. Esse jovem eu sabia, de repente um disse para o outro, né? Eu sabia, Pedro, que a gente não tinha que confiar num jovem, um guri desse daí, viu aí, ó? Deixamos nosso trabalho, deixamos a nossa família, começamos a andar com um jovem maluco da cabeça, para cima e para baixo por todo Israel. Agora está aí, morto. Foi crucificado, foi morto. Não tomou reino nenhum. Que rei é esse que morre na mão de outros homens? Então eles perdem a esperança. A chama da esperança que estava acesa é ofuscada, é apagada pela cruz. Tanto é que os discípulos fogem. Pedro nega, Judas trai. E aquele jovem aparentemente era nada mais, nada menos do que um fajuto, do que um impostor. Os irmãos estão conseguindo me entender? Por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais claro o que eu estou querendo passar para vocês. Vamos dar um exemplo da nossa igreja. Digamos que a partir de 2021 você começa a frequentar esta igreja, esse ministério, e através dos nossos cultos, através das minhas palavras, através do que o Espírito Santo ministra aqui, nós conseguimos reacender a chama da esperança no teu coração. A esperança de que existe o reino de Deus ainda, de que existem pastores, de que existem, profetas de Deus ainda, de que Deus ainda usa uma igreja, de que Deus ainda existe. Aí você passa anos comigo, os discípulos passaram 3 anos com Jesus. Digamos que você passe 3 anos comigo e aqui você me vê restaurando famílias, restaurando casamentos, milagres acontecendo, como nós já tivemos testemunho aqui. Milagre de cura no corpo, milagre de causas da justiça sendo liberadas, milagres financeiros sendo liberados, milagre no casamento de pessoas, na família de pessoas. Você aqui sentado já é um milagre de Deus, restaurado aqui na igreja. Agora imagina que depois desses 3 anos, você largue tudo que você tem, largue sua comodidade do domingo. Você desfaça até amizades que não querem que você venha aqui, não querem que você faça parte da igreja, mas você se afasta dessas amizades por causa da igreja, por causa do pastor. E depois desses 3 anos, digamos que o pastor Billy cai. Digamos que o pastor Billy cai, eu não sei, se desvia, por exemplo. Se desvia da igreja, não é mais crente, não é mais pastor, não é mais nada. Se desvia, fecha a igreja, muda de cidade ou muda de bairro, some do mapa. Pastor Billy se desviou, voltou para o mundo. E a esperança que você tinha nesse ministério, nessa igreja, nesse pastor, se vai. Foi isso que aconteceu aqui, é isso que eu estou tentando ilustrar para os irmãos. E aí você diz para o seu amigo, eu sabia que a gente não poderia seguir um guri daquele dali, um moleque, tá aí, ó, viu? Me levou, me fez sair, me fez frequentar a igreja, me fez ter esperança que ainda poderíamos ser cristãos. Aconteceu de novo, olha aí o que aconteceu na nossa vida. Aí todo mundo acontece que nem os discípulos aqui, todo mundo se espalha. O irmão A volta para as drogas, o irmão B volta para a bebida, o irmão C volta para os vícios, o casamento da irmãzinha A e da irmãzinha B se desfaz, a família é destruída de novo.
E aí o pastor Billy foi isso que aconteceu. O pastor Billy se desfez e os discípulos se desmantelaram. E aqui, os discípulos, vocês vendo comigo, eles estão voltando para a sua casa. Eles estão voltando para os seus afazeres. Tudo aquilo que eles viveram com Jesus se desfez, a esperança se foi. Por exemplo, se nós terminássemos essa igreja, provavelmente a esperança no teu coração ia se ir, se esvair. Eles estão voltando para casa desesperançados. Eles estão voltando para casa pensando que o seu pastor estava morto numa tumba. E essa era a última notícia que eles tinham. Eles estão voltando para a vidinha medíocre deles, para a pequena aldeia, para a casinha pequena, a aldeiazinha de Emaús. O trabalhozinho pequeno, cotidiano deles. A vida medíocre e sem nada de requinte de sobrenaturalidade que eles viviam na igreja, nada. Eles estão voltando para a vida sem Deus. E à sua frente o sol está se pondo, representando a falta de esperança no seu coração. Mas nesse caminho de desesperança, absolutamente do nada, surge um homem no meio deles. O homem aparece. E aí o homem pergunta para eles: por que vocês estão tristes? Por que vocês estão discutindo? E aí aqueles homens olham para esse homem, terceiro homem que apareceu. Aquela conversa entre dois se torna uma conversa entre três. E esses dois homens perguntam: mas só você não sabe o que aconteceu agora em Jerusalém? Jesus, olha ali, olha comigo. A irmã coloca aí, faz favor, no versículo 19. Jesus perguntou: do que se trata? O que está acontecendo que vocês estão tão tristes? Versículo 19. E aqueles discípulos dizem: você não está sabendo aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno? Aquele que era profeta, era poderoso em palavras, era poderoso em obras, diante de Deus e de todo o povo. Ele foi entregue nas mãos, foi condenado à morte, morreu. O pastor poderoso do bairro Itararé, o pastor Billy, se desviou, você não está sabendo? O pastor que era poderoso na pregação, era poderoso na palavra, era poderoso nos milagres, agora não tem mais igreja, se desviou, virou absolutamente nada. É isso que eles estão dizendo. Jesus que era poderoso morreu, a gente está voltando para casa, não existe mais ministério, não existe mais igreja, não existe mais esperança, porque Jesus está morto. Se Jesus está morto, não tem esperança. Vamos voltar para casa. Sem esperança. Eles estão, preste atenção, presos no passado. Repita comigo: presos no passado. Dominados pelo passado. Perceba que eles conjugam os verbos no passado. Jesus era profeta, ele era pastor, ele era poderoso, ele era um grande pregador. Agora ele está morto. E esses homens aqui, agora olha aqui para mim. Esses homens aqui representam todo tipo de pessoa que está desencantado com a vida. Todo tipo de irmão que está desencantado com alguma área da vida, com algum aspecto da vida. E isso representa todo brasileiro. Existem pessoas que estão desencantadas com a vida do ponto de vista do campo político. O Brasil não confia mais em políticos, não acredita mais em políticos. Do ponto de vista político, estão desencantados com a política, com aquilo que os políticos podem trazer para nós. É tudo ladrão, é tudo farinha do mesmo saco, tudo só quer beber do dinheiro que o Estado dá, desfazer daqueles que são pagadores de impostos, trabalhadores. O Brasil está desencantado com a política, de certa forma. Não confia que pode existir alguém que pode trabalhar realmente pelo cidadão. Do ponto de vista moral, existe um desencantamento total, principalmente no bairro Itararé. Desencantado, ninguém presta, ninguém vale nada, ninguém pode ser santo, ninguém não existe, não pode existir ainda mais pessoas santas, pessoas corretas, pessoas justas. Do ponto de vista econômico, pessoas desesperançadas. O meu salário só dá para o rancho e para as contas do mês. Não dá para sair, comer uma pizza, um lanche com a minha família, não dá para fazer uma viagem. Do ponto de vista econômico, o Brasil está um caos, a gasolina alta, o leite alto, o café alto, tudo alto no mercado. Do ponto de vista econômico, está todo mundo desencantado, desesperançado.
Do ponto de vista relacional, não acredita mais nas relações, não consegue confiar mais em ninguém, não consegue acreditar mais na relação, no seu casamento, por exemplo. Está desesperançado com o seu casamento, pensa que não tem mais chance, não tem mais jeito. Está desencantado com os irmãos da igreja, está desencantado com amigos. Ponto de vista relacional. Do ponto de vista religioso, tem gente totalmente desencantada, desesperançosa ou desesperançado. Do ponto de vista religioso, pastor nenhum presta. Não pode existir uma igreja que presta. Não pode existir sacerdote que presta. Pastor é tudo ladrão, é tudo, só quer saber também de se aproveitar do povo. Do ponto de vista religioso. Então todas as pessoas estão de alguma forma, ou de uma forma A ou de uma forma B, sem esperança e desencantadas com a vida em algum aspecto. Você entrou aqui desencantado em algum aspecto da tua vida, seja ele financeiro, físico, espiritual, emocional, relacional, moral, político, econômico, religioso. De alguma forma não existe esperança em alguma área. Só que nessa noite, assim como esses homens que estavam desencantados com a vida e desencantados com Jesus, Jesus quer se revelar para você. Porque Jesus aparece no meio do caminho da desesperança para trazer a luz da esperança para esses homens. Jesus aparece para eles para dizer: a notícia que vocês têm é uma notícia desatualizada. Vocês estão com a notícia que Jesus morreu e não tem mais esperança, mas eu venho para vocês dizer que o Jesus que vocês pensam que está morto não está mais morto. Ele já ressuscitou. Quem está me entendendo, diga bem. Jesus, ele aparece para dizer que o jornal daqueles discípulos é um jornal desatualizado. Os discípulos estavam lendo, presta atenção, os discípulos estavam lendo o jornal da sexta-feira da paixão. Os discípulos estavam lendo o jornal da sexta-feira à tarde. Jesus está morto. Jesus foi crucificado, foi morto, está totalmente, preso. Se foi a esperança. Jesus aparece para dizer para eles: o jornal de vocês é de sexta-feira, mas eu estou aqui trazendo o jornal do domingo de manhã. O jornal de vocês era a sexta da morte, mas eu estou trazendo aqui para vocês a notícia e a última notícia do domingo da vitória. O Jesus que vocês pensam que está morto, não está morto. Ele já saiu da sua tumba, como um leão rugiu contra o universo, e ele ressuscitou.